Oi, pessoal, sou a professora Mara Ribeiro. Estou aqui para a gente fazer uma aula sobre dry needling, que é uma das técnicas que a gente tem para o tratamento da liberação miofascial, tá bom? Então, vou colocar aqui a minha tela para a gente apresentar. Isso, compartilhar a tela com vocês. E agora a gente vai discutir um pouco sobre essa técnica, como eu disse para vocês, que pode ser uma técnica utilizada para liberação miofascial, ok? Então, vamos lá, pessoal. A temática da nossa aula, então, vai ser o dry needling e a gente vai aprender um pouquinho sobre essa técnica. Primeira questão que a gente já chama atenção é que essa técnica, né, o dry needling, é uma técnica que aqui no Brasil ela também pode ser conhecida como agulhamento a seco. E é uma técnica onde a gente vai fazer, ó, uma terapia intramuscular, tá joia? Então, a hora que eu pensar no dry needling aqui, eu vou pensar numa terapia intramuscular, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer um pouquinho aqui sobre essa técnica, né? Vamos saber um pouquinho mais, tá? Então, olha só, o dry needling é uma forma de intervenção de terapia manual, né? Uma forma especializada de intervenção, onde o fisioterapeuta ele vai fazer esse tratamento, procurar tratar essa musculatura, né? Fazer essa liberação miofascial com o uso de agulhas, sendo que essas agulhas, pessoal, são agulhas que a gente utiliza também, né, na acupuntura. Então, são utilizadas essas agulhas, que são agulhas filiformes, finas, sólidas e sem medicação. Então, não é feito, né, o uso associado com nenhum tipo de medicação. Essas agulhas são utilizadas para quê? Tá? Então, vamos acompanhar aqui na tela, olha só. Para penetrar na pele e eliminar pontos gatilhos, então pode ser, né, uma das indicações. Miofaciais, aquelas questões que a gente vê, né, sobre retração miofacial, formação de ponto gatilho, formação de trigger point, e também disfunções músculos esqueléticas, especialmente aquelas que provocam dor ou déficit de movimento. Então, que está provocando dor ou que está provocando alterações motoras no paciente, tá? Quais são as vantagens do dry needling? Então, olha só, o dry needling é uma técnica que ela é eficiente, tá? Então, a gente vê relatos na literatura já que fala sobre os benefícios dessa técnica, tá? Ela é fácil de aprender, então não é uma técnica complicada. Na verdade, assim, a gente tem que aprender o manuseio e aí saber também identificar os trigger points, o local onde a gente vai aplicar. E ela é uma técnica acessível. Então, se a gente pensar em termos financeiros, não é uma técnica cara, não demanda um recurso muito grande para a gente poder aplicar, tá? Bem, comparativamente ao dry needling, existe uma outra técnica que a gente pode utilizar também, que é um pouquinho diferente, que é a técnica do ponto haste, tá? Então, ó, o ponto haste, pessoal, os pontos hastes, eles são pontos que a gente tem, né, dentro da medicina tradicional chinesa, são pontos de dor, vamos dizer assim, de dor espontânea, tá? E aí, o que que acontece? Na medicina tradicional chinesa, a gente pode usar o ponto haste, então punturar esse ponto para que, já que ele é um ponto doloroso, ele é um ponto potencialmente tratável. E aí, punturando esse ponto, a gente consegue fazer o estímulo necessário para o seu tratamento com simplesmente a puntura, colocar a agulha, deixar a agulha lá paradinha em torno de 20 minutos, tá? Então é isso que a gente aplica, tá bom? Então, só para a gente acompanhar aqui, ó, são pontos que, durante o exame físico, apresentam dor local ou dor referida à pressão exercida aqui pelo examinador. Então, algumas vezes a gente pode entender, né, como uma dor local, como eu disse para vocês, aquele ponto que dói espontaneamente, ou às vezes, durante o exame, a gente pressiona um ponto e o paciente refere, né, relata a dor referida em outro ponto.
Tá joia? Então, só para a gente ter uma ideia, né, a gente pode fazer um mapeamento desses pontos gatilhos. Então, se a gente olhar aqui na primeira figura, a gente tem um mapinha mostrando, né, aqui o destaque, ó, no xizinho, que vocês podem ver, são os pontos potencialmente de contratura, trigger points nessa região cervical. E aí a gente pode ter, em decorrência disso, a dor referida. Então, todas essas linhas aqui em vermelho, ó, na parte de cima, são pontos de dor referida que o paciente vai trazer, né? Então, ele fala assim: eu sinto dor nessa região aqui lateral do crânio. E aí a gente procura qual é a origem dessa dor, e pode ser, então, um trigger point nessa região cervical, tá? Assim como, pessoal, aqui, ó, nessa figura do meio, a gente pode observar o seguinte, que a gente tem trigger points também cervicais, né, na região cervical, mas que a dor, ela tá se manifestando onde? Olha só, ela tá se manifestando em membros superiores. Então, a gente tem esses mapinhas, né, de dor referidas, tem literatura, livros sobre isso, e que tratam muito bem esses aspectos, para a gente poder identificar onde está o trigger point e qual local que provavelmente, né, essa dor referida tem origem, né, em relação ao trigger point, tá? E na última imagem também a gente vai ter aqui alguns outros pontos, né, algumas outras regiões, ilustrando só e chamando a atenção de vocês justamente para essa questão, da gente ter esses pontos, onde a gente pode ter o ponto de trigger point, o né, de ponto gatilho, o local de contratura, de retração da fáscia, de retração miofascial, e aí os sintomas que o paciente apresenta, tá? Bem, então a indicação principal do dry needling vai ser o qual? Tratar esses pontos, né? Tratar o ventre muscular, tratar a região onde tem uma contratura, onde tem um trigger point. E quais são as contraindicações? Então, sempre que a gente fala que algo tem indicação, a gente entende também que vai ter contraindicação, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, acompanha aqui comigo, tá? Contraindicações da técnica, aí a gente tem as contraindicações ditas absolutas e as contraindicações relativas, beleza? Então, vamos acompanhar aqui para a gente entender um pouquinho quais são essas contraindicações. Então, vamos começar, pessoal, pelas absolutas, tá? Então, ó, doenças infecciosas da pele, veias varicosas, aversão à agulha ou recusa à terapia, e áreas de linfedema. Então, são condições onde a gente não vai aplicar a técnica, tá? De maneira absoluta. E aí, quais são as contraindicações relativas? Então, a gente tem aqui, ó, uso de coagulante, indivíduos imunossuprimidos, pacientes com diabetes, durante a gravidez, crianças, pacientes que sofram de epilepsia, status psicológico alterado, alergia a metal. Então, a gente vai e ver direitinho, né, se o paciente aceita a técnica, se é uma pessoa que tem muito medo de agulha, aí a gente já tem essa restrição. Se é uma pessoa que usa, por exemplo, anticoagulante, com qual frequência, como é que é esse tratamento. Se é diabético, a gente tem que fazer uma boa avaliação, por exemplo, se essa diabetes está controlada ou se está descontrolada, tudo isso para a gente ter o menor risco, tá? E aí, continuando aqui, pessoal, quando a gente vai fazer o tratamento, a gente também tem que ter alguns cuidados, tá bom? Então, isso é relatado na literatura, embora alguns deles sejam bem difíceis da gente, na verdade, todos eles, né? É muito difícil da gente causar um malefício grande, mas a gente tem que estar atento, tá bom? Então, quais são os cuidados que a gente tem aqui na literatura, relatados na literatura? A gente vai ter na literatura relatado, pessoal, como cuidados, olha só, risco de pneumotórax, atenção ao trajeto de nervos e vasos, justamente para evitar, né, eventualmente punturar nesse trajeto. Cuidado com implantes e próteses, a mesma coisa, um risco, né, de repente, de fazer uma interação dessa agulha com o implante ou com a prótese.
e o risco de perfuração de órgãos internos. Como eu disse para vocês, isso é muito difícil. As agulhas em geral que a gente usa para dry needling são as agulhas de acupuntura de 20, 25, são agulhas pequenas, tá? 20, 25 milímetros, tá? E aí é muito difícil a gente alcançar um órgão interno, um nervo, um vaso e fazer uma lesão considerável. Mas a gente tem esses relatos na literatura, então a gente tem que tomar cuidado, beleza? Então, olha só, diante dessa situação, pessoal, aqui a gente tem aquelas que seriam algumas áreas de risco, né? Existe o problema, pode existir o problema, né? Como eu disse para vocês, é muito difícil, mas tudo que tiver vermelhinho aqui nessa imagem que vocês estão vendo, ó, estão chamando a atenção aqui para os pontos onde a gente tem o vermelho, né? Então, aqui, ó, região dos olhos, por exemplo, região do pescoço, região do tórax superior, principalmente, a gente tem que tomar mais cuidado, a gente tem que ter mais atenção justamente para evitar, né, que esses pacientes venham a apresentar algum tipo de problema, tá? E aí, pessoal, só para a gente ter uma ideia quais são os efeitos dessa sensibilização periférica, do uso do dry needling nesse tratamento, tá? Então, ó, efeitos na sensibilização periférica. Bem, olha só, vamos acompanhar aqui no texto, ó. Terminações de fibras A, gama e C, e quando ativadas, sofrem alterações na sua membrana, permitindo a deflagração de potenciais de ação. As terminações nervosas das fibras nociceptivas A, gama e C, que correspondem aos nossos receptores, são capazes de traduzir um estímulo agressivo de natureza térmica, química ou mecânica em estímulo elétrico, que será transmitido até o sistema nervoso central e interpretado no córtex cerebral como dor. Os nossos receptores, então, são sensibilizados pela ação de substâncias químicas denominadas algiogênicas, né, que dão origem a quadros álgicos, tá? Presentes no ambiente tissular, nos tecidos. Essas substâncias principais são, pessoal, então olha só, acompanha aqui, ó, acetilcolina, bradicinina, histamina, serotonina, leucotrieno, substância P, fator de ativação plaquetária, que está aqui, radicais ácidos, aqui, íons potássio, prostaglandinas, tromboxanas, interleucinas, fatores de necrose tumoral, fator de crescimento nervoso, entre outras, tá? Então, aqui a gente tem, né, uma série de fibras, uma série de terminações, e aqui está explicando para a gente como que se dá o mecanismo de sentir dor, né? Então, quando a gente tem dor, pessoal, essas fibras aqui, especialmente a gama e C, elas são estimuladas, elas são sensibilizadas e vão levar esse estímulo lá para o cérebro. E essas substâncias aqui, que são os nossos receptores, podem aumentar ainda mais essa sensibilização, tá? E aí, como é que funciona, né, essa questão de alívio da dor pelo uso do dry needling, pelo uso da agulha? Então, vamos acompanhar aqui, ó, olha que interessante. O mecanismo mais provável para o alívio da dor, através da estimulação da agulha, é a analgesia por hiperestimulação das fibras A beta e das fibras A gama. Então, vai fazer uma hiperestimulação na tentativa de suprimir aquele estímulo das outras fibras, especialmente das fibras C, de forma que esse paciente, então, vai ter o benefício da analgesia, além, lógico, né, pessoal, da questão do tratamento do próprio trigger point, do alívio da contratura do trigger point, que vai também ter o seu efeito, tá joia? Então, aqui a gente vai ter algumas respostas que a gente vai, né, que o tecido vai apresentar quando a gente fizer a aplicação da agulha, tá bom? Vamos acompanhar aqui também, ó. Respostas do tecido conjuntivo, então, a essa estimulação. Dentro de minutos após a rotação da agulha, este puxa o colágeno para a agulha e induz uma resposta celular ativa em fibroblasto de tecido conjuntivo até vários centímetros à distância da agulha. Então, gente, é o que está aparecendo aqui, ó. Primeiro vai colocar, depois que você coloca
coloca a agulha, você tem esse estímulo, esse montinho que está sendo formado, que vão ser estímulos, então, desse colágeno que vai ser estimulado pela introdução da agulha, tá? Essa transdução do sinal mecânico em fibroblasto pode levar a uma grande variedade de eventos celulares e extracelulares, levando à neuromodulação e à cicatrização. Tá joia? Então, uma das respostas que a gente tem para o uso da agulha, para o uso da técnica de dry needling, são respostas sobre o tecido conjuntivo, tá? A segunda resposta que a gente tem diz respeito à liberação de opioides, ok? Então, liberação de opioides. Então, o que são essas a liberação de opioides, né, gente? O que é isso? Vão ser resultados de estudos reportam peptídeos de opioides endógenos nos exames laboratoriais de pacientes submetidos ao agulhamento. Então, esses opioides endógenos vão ser substâncias que vão justamente fazer o quê? Aliviar a dor, causar a sensação de bem-estar. Tá joia? E aqui, então, tá mostrando pra gente, né, como poderia funcionar esse mecanismo, né, que vai ser justamente o fato da gente, vou acompanhar aqui na tela, ó, a gente colocar a agulha, tá? Quando introduzir a agulha, fazer as manobras de rotação, né, que é uma das manobras do dry needling, de pistonamento, isso vai estimular as fibras colágenas, tá vendo que a fibra colágena tá em vermelhinho aqui, ó, ela se enrola ao redor da agulha, então tem esse estímulo, né, sobre o tecido conjuntivo, e também, pessoal, essa aplicação da agulha vai levar, né, estímulos aferentes até a medula, que depois vão ser transmitidos para o sistema nervoso central, para o cérebro, tá joia? E com isso, então, a gente vai ter esses efeitos, né, os prováveis efeitos da aplicação do dry needling. Bem, sobre o colágeno, gente, qual que é a grande importância? A grande importância é que vai pegar e vai, então, melhorar aquela questão do trigger point, né, vai melhorar a situação do trigger point. E sobre o sistema nervoso, vai fazer todo aquele mecanismo de analgesia, muito parecido com o mecanismo que a gente estuda, por exemplo, na aplicação do TENS. Lógico, o TENS vai ser um outro tipo de estímulo, né, um tipo de estímulo diferente, mas vai fazer, então, essa aplicação, tá, esse efeito. Aqui mostrando também uma outra figura para ilustrar, quando a gente coloca, então, né, a agulha, a gente vai, então, colocar essa agulha, ela vai ficar aqui, ó, no meio das fibras colágenas, e quando a gente faz os movimentos de torção, de rotação, aí sim que a gente vai ter melhor essa característica dessas fibras colágenas se enrolando nesse tecido e passando por esse processo, então, de melhora fisiológica. Tá joia? Bem, então essas são as questões, né, que justificam a aplicação da técnica. A gente vai continuar agora falando um pouco sobre o instrumental, sobre aquilo que a gente precisa, né, ter de cuidado, de biossegurança, para que a técnica possa ser aplicada realmente, né, de uma maneira segura, que não traga, opa, desculpem, que não traga risco, então, para o paciente, tá bom? Então, deixa eu só alterar aqui. E aqui a gente vai ter, pessoal, ó, biossegurança, tá? Cuidados básicos. Então, o que que você tem que ter de material de cuidado para poder aplicar a técnica? Primeira coisa, gente, higiene das mãos, né? Então, sempre cuidar da higienização das mãos. A gente sabe que as mãos do profissional de saúde são meios de transmissão de micro-organismo, de doença, caso a gente não tenha cuidado, né? O cuidado necessário. O outro equipamento que a gente usa, né? O outro material que a gente vai utilizar vai ser o álcool 70%. Então, o álcool 70%, pessoal, é um tipo de álcool que ele tem uma capacidade maior de quebrar a parede plasmática, a membrana plasmática das bactérias. Por isso que ele é mais utilizado do que o álcool 90%, né, o outro tipo de álcool, tá joia? A gente pode usar luvas, ok? Então, assim, na técnica do dry needling, a gente usa muito luvas. Nas técnicas de medicina tradicional chinesa, pela questão cultural, utiliza-se menos, tá? A gente precisa de algodão para fazer a limpeza da pele.
A gente precisa de agulhas descartáveis sempre, né? As agulhas não são reutilizadas, tá, pessoal? Então, vai ser aplicada no paciente e descartada. E os recipientes próprios para descarte de material pérfaro cortante ou material contaminado, que é esse aqui, né, que a gente conhece muito, que é o Descarpac. Então, todo material pérfaro cortante, todo material contaminado, por exemplo, o algodão, caso tenha ali, né, sujado com um pouco de sangue, eles são descartados no Descarpac. E depois disso, pessoal, eles têm que ir para um lugar correto de descarte, tá? Então, se você trabalha numa clínica, né, a clínica é sua, você tem que fazer um convênio, um contrato com uma empresa que de tempos em tempos vai depender, né, da rotatividade da sua clínica, vai lá recolher esse material para poder descartar de forma correta. A gente não joga o Descarpac no lixo, né? Não adianta nada a gente ter o Descarpac e daí pegar e jogar no lixo, por exemplo. Tá joia? Continuando aqui então, pessoal, a agulha, tá? Então aqui, ó, a agulha é a agulha da acupuntura, tá joia? É a agulha que a gente usa normalmente, é aquela agulha de fabricação estéril, né? E de boa procedência, então procurar as melhores marcas para evitar realmente problemas, né? Cuidado com os materiais que vocês comprarem via internet, que você não sabe muito bem da onde que vem. Então, a gente tem várias marcas boas no mercado, e essas marcas evitam, né, previnem, vamos dizer assim, as complicações, que daqui a pouco a gente vai citar um pouquinho de complicação que pode ter em relação à agulha, tá? A agulha deve ser descartável, então isso já chamei a atenção para vocês, né? Atualmente não tem nenhuma possibilidade da gente reaproveitar a agulha, nem com o mesmo paciente, tá, pessoal? Então, a gente não reaproveita a agulha de uma sessão para outra, por exemplo, nem com o mesmo paciente. A agulha, ela pode entortar, mas não deve quebrar. Então, é o que a gente está vendo aqui, ó, ela tem que ter uma certa flexibilidade, pode fazer o teste de algumas marcas, e o ideal é que a gente tenha pacotes individuais. Então, que a gente tem um pacotinho de agulha, e em cada pacotinho venha, por exemplo, 10 agulhas, né? E aí a gente vai variar. Tem alguns pacotinhos que vêm 5. Agora sim, gente, você abrir um pacotinho que tem 10 agulhas, você tem que usar 10 agulhas. E a gente tem também outros modelos onde vem uma única agulha. Então, essa agulha, ela vem realmente só uma, e aí pode ser o caso melhor para o dry needling, vai depender da forma como você vai utilizar, tá? Mas a gente não deve também ficar misturando num pacotinho, por exemplo, que venha 10, você usar para diferentes pacientes, pelo risco, às vezes, de você se confundir, acabar contaminando e assim por diante, tá? Bem, métodos de agulhamento, né? Então, para aplicar a agulha, como é que a gente faz? O que que a gente pode ter de recomendação? Olha só, pessoal. Então, vou chamar a atenção aqui. Métodos de agulhamento. Bem, alguns procedimentos, então. Vamos acompanhar? Ó, segura-se a agulha com um mandril. Mandril é esse tubinho aqui, acho que dá para perceber, certo? Que é um tubinho que vem junto com as agulhas para facilitar a aplicação, tá? Preferencialmente com os dedos aqui, ó, polegar e médio, e com força do dedo indicador em cima da agulha, aqui, ó, com a força do dedo indicador, a gente faz o toque para perfurar a pele, tá? A outra mão pode estar estabilizando essa região de pele. Então, a gente segura, né, dessa forma aqui, e a gente faz a força com a outra mão, tá? Bem, também pode se inserir a agulha, pregueando e esticando a pele com a ajuda das duas mãos. Pregueando é fazendo o quê, gente? Fazendo uma prega, né? Então, levantando um montinho. E esticando, afastando a região, afastando a pele, então, para a gente poder aplicar, tá bom? Bem, a agulha, ela pode ser introduzida de diferentes formas, tá? Então, só para a gente pensar, olha só. A gente pode ter essa primeira situação. Introduz-se a agulha de 10 a 25 graus, mais ou menos, tá? Quase paralela à pele. É conveniente esse método para regiões mais superficiais, como, por exemplo, pontos na cabeça,
tá bom? Então, vou passar aqui, depois eu volto, só pra gente ver. Quando eu pegar aqui, ó, pontos mais superficiais, mais ou menos 10 a 15 graus, e como se ela tivesse mais paralela à pele, tá joia? Vamos voltar aqui então, olha só. A gente pode ter um método perpendicular. No método perpendicular, a gente vai introduzir a agulha no ângulo reto. É o método mais habitual e usa-se na maioria dos pontos do corpo, para o dry needling, tá, pessoal? 90 graus, então, é esse aqui, né? Então, a gente pode perceber que ele tá mais pontual aqui, e ele vai ter uma penetração mais profunda. Então, ó, se a gente perceber aqui, olha aqui o tecido, né? A distância que a gente teve de tecido para a distância que a gente tem de tecido aqui quando a gente tem essa aplicação mais paralela, tá bom? E a gente tem o método oblíquo, que vai ser um método onde a gente vai colocar a agulha, aplicar a agulha de maneira oblíqua em torno de 45 graus, tá? Então, se a gente olhar aqui também, né, eu vou perceber que esse aqui vai ser a técnica oblíqua, certo? Então, pessoal, ó, perpendicular, 90 graus, oblíqua, 45 graus, e paralela, 10 graus, dependendo da região onde a gente vai aplicar, da profundidade que a gente quer alcançar com esse tecido, né, com essa agulha, o tecido que a gente quer alcançar, beleza? Bem, e aí no dry needling, gente, a gente citou ali atrás, né, eu citei ali atrás, que não basta só a gente pegar e colocar a agulha, né, e deixar. Se eu pegar, colocar a agulha e deixar, eu tô fazendo a técnica do ponto haste. No dry needling, a gente vai fazer manipulações, tá? E isso explica muito daquelas reações que a gente vai ter no tecido. Então, lembra que eu mostrei ali atrás? Para você estimular o colágeno, você vai fazer, então, movimentos na agulha, e esses movimentos vão pegar e vão estimular as respostas no colágeno e a liberação de opioides endógenos de uma forma mais característica, tá? Então, quais são esses métodos de manipulação? Olha só, métodos de manipulação, ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, o movimento de pistonagem e o movimento de rotação. Então, o movimento de pistonagem, acompanha aqui comigo, ó. Após inserir a agulha, faça o movimento de pistão na agulha com 2 a 8 milímetros de amplitude dentro do tecido sem retirá-la da pele. Então, isso quer dizer o quê, gente? Depois que eu peguei e eu coloquei a agulha, introduzi a agulha, eu vou fazer um movimento de pistão, ó, tirar e voltar. Aqui eu tô exagerando, né, pessoal? Não tira a agulha também, ela fica sempre em contato, mas só pra gente visualizar. O movimento seria esse, né, de ida e de volta, com a agulha introduzida sem tirar a agulha, tá? Já os movimentos de rotação, a gente vai ter, após inserir a agulha, faça o movimento de rotação da agulha até sentir que a mesma é presa pelo tecido. Então, na rotação, a gente vai rodar para um lado, rodar para o outro, e a gente sente, pessoal, a modificação, né, dessa consistência do movimento, dessa resistência ao movimento, à medida que a gente faz. Por quê? Porque vai estar enrolando lá nas fibras de colágeno, né? Que é o que está sendo mostrado no caso aqui, ó, na imagem aqui embaixo, que é uma imagem que a gente já apresentou ali atrás para vocês, beleza? Continuando, pessoal, como que a gente tem que aplicar, né? O que mais que a gente tem que cuidar durante essa aplicação? Então, vamos acompanhar aqui comigo? Olha só. O primeiro ponto diz o seguinte, ó, inserir profundo na zona motora dos músculos, tá bom? Segunda questão, sentir a resistência aumentada à medida que você faz os movimentos. Terceiro, penetrar e sentir o apertar do músculo. A gente consegue perceber na agulha essas nuances, tá? Deixar por 20 minutos ou estimular até que a liberação ocorra. Então, duas formas diferentes. Colocar a agulha, rodar, ou fazer o pistonamento e deixar por 20 minutos, ou pegar e colocar a agulha e ir fazendo a rotação ou pistonamento até que sentir que aquele trigger point, que ele diminuiu, que aquela contratura diminuiu, tá bom? Vamos lá.
Quinto ponto, se não apertar, retirar parcialmente, mudar o ângulo e reinserir. Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente faz técnica oblíqua ou perpendicular, pessoal, porque às vezes a gente coloca a agulha e ela fica só na pele, então ela passa aqui só pela derme, né? E aí, se ela passa só aqui pela derme, você palpa até depois a pele, você sente que a agulha está bem superficial. E aí é uma mesma consistência de tecido. Quando a gente coloca para ela penetrar, passar por vários tecidos, né, não ficar só na derme, a gente percebe, então, que existe uma diferença de consistência, tá? Então, se o seu objetivo é pegar músculo, né, você colocou, você percebeu que ela ficou mais superficial, você palpa, né, você vê a agulha dentro da pele, a hora que você palpa, a parte de fora dela mexe bastante, então você tem que puxar, mudar o ângulo e aplicar novamente, tá? Bem, e o último ponto, promove janela terapêutica para tratamentos articulares. Então, muitas vezes a gente, quando fizer essa aplicação, a gente vai ter, então, um momento, né, de aplicação de tratamento do músculo em relação a tratamentos de articulações. Quando a gente estiver fazendo um tratamento articular, a gente vai ter um momento de dedicação ao músculo, tá bom? Vamos lá, pessoal, só para a gente continuar aqui, né, com esses cuidados, olha que interessante, ainda em relação às técnicas de aplicação. Então, olha só, introduzir a agulha na banda tensa repetidamente, mover a agulha para dentro e para fora dos músculos, de forma constante, tentando encontrar o ponto dentro da banda que produz a dor do paciente e resposta de contração. Então, o ideal, pessoal, é que a gente, né, coloque a agulha, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, espero que sim, e que a gente consiga encontrar aquela banda fibrosa que é típica do trigger point, né? Quando a gente encontra, gente, o trigger point, o paciente sente uma certa dor, né? Faz até uma certa contratura. Esse é o sinal que você realmente chegou no ponto e que a partir daí você consegue fazer estimulação e trazer os benefícios, né? Trazer os efeitos de relaxamento, de diminuição desse trigger point, tá bom? Vamos lá, pessoal, mais algumas questões relativas à técnica de dry needling. Então, a gente tem aqui, ó, frequência de tratamento, né? Como é que pode ser feita essa sequência? Bem, vai depender muito de cada caso, a gente sabe disso, né? O tratamento é individualizado, mas de maneira geral, pessoal, olha só. A cada 2 a 3 dias, nos casos de dor aguda, tá? Então, 2, 3 dias, caso de dor aguda, e semanalmente nos casos de dor crônica, tá? E eventualmente a gente vai ter apenas um tratamento, aqui é um. Apenas um tratamento já vai ser suficiente para trazer o resultado que a gente quer, tá? Em geral, pessoal, em geral, o alívio é rápido e pode durar por poucas horas até 2 dias, tá? E em cada sessão, o período de alívio da dor aumenta. Por isso que tem essa questão, né? A gente tem o efeito agudo e o efeito crônico. Então, o efeito agudo, geralmente, ele acontece rapidamente, permanece por horas ou até 48 horas, e aí, à medida que você vai repetindo as sessões, você vai somando o tratamento, também esses efeitos vão somando, tá? Bem, se não houver melhora após 3 sessões, cessar o tratamento. Então, se não houve melhora nenhuma, gente, se não houve benefício nenhum, a gente já vai interromper o tratamento, por quê? Porque aí vai estar indicando pra gente que não é a técnica adequada para aquele paciente, né? A gente vai ter que procurar uma técnica que seja mais adequada, tá bom? Bem, uma outra questão que muitas vezes a gente se pergunta, né? Número de pontos. Então, o que que eu tenho que saber em relação ao número de pontos? Vamos lá. Recomendações, gente. Fazer o agulhamento em cada local de trigger point ativo, tá? Se houver falha na resposta, investigar se há mais trigger points na mesma região. Pode ser tratado de 12 a 15 pontos ou de 12 a 15 trigger points de cada vez. E sempre reavaliar a ADM e a resistência após todos os trigger points serem desativados,
tá bom? Então, assim, número de pontos, 12 a 15 normalmente, até 15, vamos dizer assim, pode ser tratado, mas claro, não precisa ser 15 em todos os pacientes, dependendo, né, de cada caso, tá bom? Bem, continuando aqui, pessoal, questão da retirada, tá? Então, ó, retirada da agulha. A retirada, pessoal, deve ser sempre suave. Então, ó, retirar a agulha suavemente, imobilizando a zona próxima ao ponto com os dedos polegar e indicador de uma das mãos e com a outra mão realizar um movimento suave de rotação horária e anti-horária até que a agulha esteja na região da mente. Então, ó, a gente estabiliza com uma das mãos, tá? Então, essa mão aqui vai ser a mão que estabiliza. Com a outra mão, a gente vai fazendo o movimento, né, de rotação. Então, aqui, inicialmente, horário e anti-horário, até que essa agulha ela vá saindo do músculo e aí, então, a gente retira rapidamente. Isso porque, gente, a hora que a gente colocou e fez os movimentos de rotação ou de pistonamento, aquelas fibras colágenas, o que elas fizeram? Elas enrolaram na agulha. Então, na hora de tirar, né, se eu pegar e tirar com tudo, sem tomar esse cuidado, eu posso causar um hematoma, eu posso causar dor local, eu posso causar uma reação de contração no paciente, que eu não quero, né, que eu quero que ele relaxe, tá bom? Bem, finalizando então, gente, olha só, finalizando a técnica, né? Após a retirada da agulha, deve-se comprimir o local do ponto com uma bola de algodão, caso sangre, né? Então, o algodãozinho, gente, esse algodão, ele tá seco, tá? Ele tá seco. Antes de aplicar, eu posso pegar o algodão com álcool 70 e passar e esperar um pouquinho esse álcool secar, tá? Antes de colocar a agulha. Agora, depois que eu fiz a técnica, a hora que eu retirar a agulha, aí eu vou só cobrir a região ali ou fazer uma pressão com algodão seco, tá? Não com algodão com álcool. Bem, por último, tá bom? Por último, sempre conta-se o número de agulhas que foram retiradas para ver se a gente não esqueceu nenhuma agulha. Então, gente, ó, contar as agulhas, sempre importante, sempre, tá? Você colocou 5, você conta, confere se tem 5, colocou 10, confere se tem 10, e assim a gente evita acidentes, né? A gente evita problemas ali, complicações, ok? Pessoal, então, além dessas questões para a gente pensar, a gente vai ter também aqui, tá? Desculpem, aqui algumas complicações que pode ter e o que a gente deve fazer caso essas complicações aconteçam, tá bom? Então, vamos ver alguns casos, tá? Então, aqui, ó, o que fazer em casos de... Primeiro, pessoal, agulha retida, agulha que fica presa, tá? O paciente pode apresentar fortes contrações devido ao nervosismo que dificultam a retirada da agulha, ou deve-se às rotações além de 30 graus da agulha. Nesses casos, o que a gente deve fazer? Esperar mais alguns minutos até que o espasmo muscular ceda espontaneamente, ou aprofundar a agulha de acupuntura 2 a 3 milímetros e retirada com manobra de pistonamento suave. Terceiro, massagear com a unha a área circunvizinha para facilitar o relaxamento muscular e proceder à extração. Ou 4, colocar uma outra agulha de acupuntura em um ponto próximo a que essa está. Então, são algumas técnicas que a gente pode utilizar se aquela agulha ela ficou retida, ela está difícil de retirar, tá bom? Vamos lá, outra questão, né? Outra possibilidade. O que fazer no caso de agulha entortada, tá? Então, se entortar a agulha, o que a gente cuida? Ó, pode ocorrer por falta de uma boa técnica na introdução da agulha, pode haver penetrado tecidos rígidos por inabilidade devido à
mudança de posição, devido à pressão de alguns fatores externos sobre o cabo da agulha, ou por não ter tratado oportunamente o caso da agulha retida, tá? Bem, no caso da agulha estar levemente dobrada, retirar lentamente a mesma, seguindo a direção da dobra, né, que ela tá. Se o paciente mudou de posição, movê-la à sua posição original para relaxar os músculos e depois retirar a agulha. Nunca deve se retirar de maneira forçada, tá? Então, se a agulha entortou, pessoal, a gente vai com todo cuidado, tracionando, girando, reposicionando o paciente e sempre seguir, né, aquele sentido que ela entortou para que a gente possa retirar de uma maneira mais tranquila, tá? E aí a gente tem o caso da agulha quebrada, né? E aí? Que se a gente pode fazer se a gente tiver a questão de uma agulha quebrada, tá? Bem, ocorre se o corpo ou a base da agulha estão enferrujados, em virtude do corpo da agulha ter sido inserido completamente na pele, pelas fortes contrações musculares causadas pelo manejo brusco do profissional, pela mudança de posição do paciente, por não haver tratado convenientemente os casos das agulhas retidas e dobradas, ou por uma qualidade ruim da agulha. Então, tem N fatores que podem influenciar. Por isso que eu falo para vocês, gente, uma boa qualidade de material, uma boa técnica de aplicação, os cuidados todos que a gente passou aqui, né, nessa aula, se você, cuidar de tudo isso, dificilmente você vai ter uma complicação como essa, tá? Mas a gente vê que tem N motivos aqui que podem trazer essa complicação, tá joia? Então, continuando aqui em relação à agulha quebrada, né? Aconselha-se o paciente a que se tranquilize e que permaneça imóvel para o extremo quebrado não penetrar ainda mais na pele, tirar o extremo quebrado, se ainda visível com uma pinça, né? Então, se ficou um pontinho lá que você ainda consegue ver, pegar uma pinça para tracionar, tá? Já se o corpo da agulha introduziu-se por completo na pele, deve-se localizá-lo com raio-x e realizar uma extração cirúrgica. Então, pessoal, o que você consegue fazer em nível ambulatorial é se tiver uma agulha quebrada com um pedacinho para fora. Aí é como se tivesse um espinho, né, uma ferpa que a gente fala lá no interior, e aí você tem que tirar essa partezinha pegando a pontinha, de preferência com uma pinça. Se de tudo, pessoal, não teve jeito, aí tem que ir para o pronto-socorro, fazer raio-x e aí deixar nos cuidados médicos para extração. Joia? Então vamos tomar todo cuidado, né, para que isso não aconteça antes, para que o problema não aconteça primariamente, tá? E aí, pessoal, uma outra complicação que pode acontecer são os hematomas, né? Os hematomas, eles podem acontecer, às vezes, por imperícia, às vezes por questões do paciente, por contrações excessivas do paciente. Então, é uma possibilidade do tratamento a gente pegar algum vasinho sanguíneo, tá? Então, vamos lá. O que fazer no caso de hematoma? Então, hematoma ocorre devido à lesão nos músculos em virtude da lesão do vaso sanguíneo durante a acupuntura, né, ou dry needling, né, a colocação da agulha. Caso apareça pequenos pontos arroxeados ou hemorragia, esses foram produzidos pela agulha que lesou pequenos vasos sanguíneos, que desaparecerão em vias para a homeostasia local, tá? E para hematoma, compressas quentes ou fazer massagens suaves para promover essa absorção. Então, gente, dor e edema, gelo, hematoma, calor, tá? E aqui, só para ilustrar, né, pessoal, a gente pode ir para a prática, né? Aqui no caso, a gente não vai fazer a prática, mas para a gente pensar um pouquinho, né? Então, quando for para a prática, os cuidados que a gente tem que ter inicial de avaliar, achar, né? O trigger point, ver direitinho com o paciente onde é a dor, e aí muitas vezes trabalhar com esses mapas que a gente tem, que são os mapas de dor referida, tá? Então, chamando a atenção para eles novamente. Como eu disse para vocês, a gente encontra isso facilmente em livros, a gente encontra na internet, tá? Mas é a gente pensar, né? Às vezes, por exemplo, ó, tá falando aqui do flexor, desculpa que acabou desconfigurando, tá?
mas está falando aqui, ó, flexor dos dedos, certo? Então, a gente encontra, às vezes, paciente, ele tem dor referida nessa região aqui do túnel do carpo. E a gente pensa assim, é síndrome do túnel do carpo. Às vezes pode ser síndrome do túnel do carpo, sim, pessoal, mas ele pode ter também algum ponto de contratura muscular, algum ponto, né, algum trigger point que traz essa dor referida para outro local. Então, o trigger point está ali em cima, mas a dor referida na região de túnel do carpo, tá bom? Só ilustrando mesmo nesse momento, né, aqui também, ó, tem trigger points que podem acontecer em bíceps, em tríceps, então, onde tem esse xizinho aqui indica pra gente o local do trigger point e as dores referidas, às vezes dor no ombro, dor no cotovelo, que o paciente pode sentir, e que não necessariamente, gente, essa dor está ligada a uma lesão nervosa, tá? Então, uma dica que eu dou sempre, né, pessoal, dor referida é diferente de dor irradiada. Dor referida não segue um trajeto de nervo, tá? Dor referida não segue um trajeto de nervo. Dor irradiada, sim, ela segue um trajeto de nervo, e aí esse trajeto de nervo a gente tem que ver direitinho, né, qual é a lesão nervosa aqui que tá acontecendo, tá bom? Pessoal, então olha só, a gente vai ficando por aqui, vou parar aqui a apresentação para poder finalizar com vocês, tá? Então, essa era a técnica que a gente tinha para passar hoje, que é a técnica do dry needling. Espero que vocês tenham aproveitado, né? E vão somando aí os conhecimentos que a gente tem sobre liberação miofascial, dor miofascial, trigger points e o tratamento, tá? Então, tratamentos básicos, só para a gente fechar. Para liberação miofascial, a gente tem a pompagem, a gente tem as técnicas de energia muscular, a gente tem o dry needling e a gente tem também a ventosa terapia, que é um outro vídeo que a gente vai fazer. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais.